Boa noite a todos, pessoal. Então agora teremos a aula de arredondamento numérico, seguindo então a resolução do IBGE 886 de 66 e a nova da BNT 5891 de 77. Por que utilizaremos o arredondamento numérico na estatística? Bem, utilizaremos nas medidas, nas variáveis medidas, que tem unidade de medida, ok? Peso, comprimento, altura, para padronizarmos os valores quanto ao número de casas decimais, número de casas após a vírgula. Então nós temos que padronizarmos os nossos valores trabalhando ou com 2 casas após a vírgula, ou com 3 casas após a vírgula, ou com 4 casas após a vírgula. Isso faz parte da nossa metodologia, da unidade amostral. Então você tem que padronizar, estabelecer essa padronização para evitar erros nos resultados de vocês. E onde utilizaremos? Parece que não, que a gente, isso é uma coisa que passa desapercebida, mas não. A aquicultura, como eu falei para vocês, ela depende da estatística, da análise estatística. Então, por exemplo, onde nós utilizaremos? Utilizaremos o arredondamento numérico na padronização das nossas biometrias. Então, por exemplo, aqui na pesagem de um peixe, na biometria, você tem, por exemplo, uma balança com 3 casas decimais de precisão e você quer trabalhar com 2 casas. Então você terá que arredondar o valor depois de verificar na balança. Então, o valor 20,457 gramas, você irá anotar então na sua planilha, já arredondado para 2 casas, ficará 20,46 gramas. Tá? Então, de acordo com a regra, ficará 20,46 gramas. Por exemplo, se você quiser fazer uma calagem, você vai ter que pesar, né, o cal. E a balança que você utilizou, ela tem 5 casas decimais. Então, se você quer padronizar para 4 casas, então você já vai anotar na sua planilha arredondado. Então o valor 147,42674 gramas, você irá, pela regra do arredondamento, anotar 147,4267 gramas. Tá? Então você vai padronizar. Então na utilização na medida do comprimento total do peixe, utilizando o ictiômetro, para meter as medidas do peixe. Então, você anotou, você mediu 54, comprimento total de 54,12 milímetros. Aí você quer uma casa decimal, você arredonda então para 54,1, aquela regra. Outro valor, se você tem 50, se você teve uma medida de 54,15 e você quer arredondar, utilizando essas regras de arredondamento do IBGE, então ficará então pela regra de arredondamento 54,2 milímetros, tá? Então agora eu irei explicar essas regras de arredondamento que vocês irão utilizar então na aquicultura. Então onde nós iremos utilizar, como eu falei, na biometria, para anotar os dados na planilha, seja medidas de peso, medidas de comprimento, todas as pesagens. Então as medidas que vocês obtiverem, vocês terão que padronizar, certo? E isso já faz parte da metodologia de vocês. Então, além daqueles conhecimentos básicos, vocês irão coletar os dados, né? E vocês terão que padronizar essas medidas. Independente se você tenha uma amostra, 2 amostras, 3 amostras, as medidas elas terão que ser padronizadas quanto aos valores relacionados ao número de casas após a vírgula. Tá? Então, quais são essas regras? Então tá, existe uma regra em que o valor, o último valor a ser abandonado, terminar entre 0 e 4, você aplica uma regra aqui. Né? A outra regra em que o último valor a ser abandonado, o último valor, se estiver entre 6 e 9, você aplica essa regra aqui. E tem o caso do 5. Bom, existe um macete. Então, como eu falei para vocês, os valores, nós temos que fixar o número de casas após a vírgula. Então, um macete que vocês devem utilizar e facilita muito o arredondamento é marcar o número de casas que vocês têm após a vírgula. Tá? Então, a regra diz que se o último valor abandonado estiver entre 0 e 4, o anterior a ele permanece inalterado. Então o macete o número é 53,24, tá? Independente da unidade. Então 53,24, eu quero uma casa decimal, eu já venho aqui e marco o valor de uma casa decimal. E olho
o valor o último valor que sobrou aqui. E esse valor é o que é o valor abandonado. Então, 53,24, marquei 53,2. Esse valor está entre 0 e 4? Está, é o 4. Então, o valor arredondado ficará 53,2. Se eu quiser duas casas decimais, 53,42, desculpa, 53,420. Duas casas decimais, eu marco 53,42. O último valor, o valor a ser abandonado, então ele está entre 0 e 4. Então, o número anterior ele permanece inalterado, 53,42. Três casas, 53,234,44, tá? Tem um marco 53,234. O valor a ser abandonado está entre 0 e 4. Está, é o 4. Então esse aqui permanece inalterado. Então por isso vai ficar 53,234. Agora o número inteiro. Então o número inteiro não terá casa após a vírgula, tá? No caso 1,2, você marca o número 1. Então esse último valor a ser abandonado está entre 0 e 4. É o 2. Então esse aqui permanece inalterado. Então 1,2 é 1. Mesma coisa 1,4. 1,4 é 1. Se fosse 1,0 seria 1. 1,3 seria 1. Tá? 1,1 ficaria 1. A outra regra diz que quando o valor a ser abandonado ficar entre 6 e 9, o anterior a ele, o que permanece, ele terá que ser aumentado uma unidade. Então, por exemplo, o valor 42,87 eu quero que fique uma casa decimal, uma casa após a vírgula. Então eu marco 42,8. O que sobrou aqui, esse último valor que vai ser abandonado, está entre 6 e 9. Está, é o 7. Então esse valor 8 terá que aumentar uma unidade. Então ficará 42,9. Mesma coisa, 25,08. Uma casa, o 0, esse último número aqui a ser abandonado está entre 6 e 9, é o 8. Então vai ficar 25,1. 53,09. Marco uma casa, o 0. Esse aqui é o 9, terminou em 9. Esse aqui aumenta uma unidade, 53,1. Agora aqui para o número inteiro, percebam, 1,8, o número tem que ficar inteiro, então esse número aqui que será alterado, né? Então, terminou em 8, 6 e 9, esse aqui aumenta uma unidade, 1,2. Mesma coisa, 1,9, né? Também aumenta uma unidade. Então, a partir de 1,6 até 1,9, esses valores sempre ficarão 2, tá? E o caso do 5? O caso do 5 tem duas situações. Primeira como eu falei para vocês, marquem o número de casas que ficarão após a vírgula. E observem o valor, na primeira regra, que estiver depois do 5. Se depois do 5 não existir se depois do 5 existir qualquer número diferente de 0, o anterior a ele aumentará uma unidade, seja ele par ou ímpar. Então, por exemplo, o valor 2,352. Então eu quero uma casa, eu já marquei aqui o 3, tá? Aí eu tenho o caso do 5, que essa regra diz que depois do 5, se eu tiver qualquer valor diferente de 0, o anterior aumenta uma unidade, seja ele par ou ímpar. Então, 2,352 para uma casa vai ficar 2,4, né? Agora aqui, olha, 26,6501. Eu marco uma casa, marquei uma casa daqui. No caso do 5, depois do 5 eu tenho um diferente de 0, tem o 0 tem 1. É o 1 é diferente de 0. Sim, o anterior aumenta uma unidade, então vai ficar 25,7. Tá? E vejam o que é esse aqui, 3 é ímpar e esse aqui é par. 76,25002. Uma casa, eu marquei o 2 aqui, então tem o caso do 5. Nessa regra diz que eu tenho um número diferente de 0, o anterior aumenta uma unidade, 76,3. Tá? Isso aqui eu vou explicar depois, tá? Agora a outra regra, vamos explicar a outra regra. Então, o mesmo macete também, você tem que marcar o número de casas decimais e observar o 5. Essa regra diz, se depois do 5 você não tiver nenhum valor ou valor de 0, o anterior a ele só aumentará uma unidade se ele for ímpar. Tá. Então tá, vamos seguimos então o que a regra está dizendo. 24,75, olha aqui. Então aqui, ó,
eu quero uma casa, já marquei o valor aqui, uma casa, 7, ele é 7, ele é ímpar. Tenho 5? Tenho. Por essa regra diz que depois dos 5, se não tiver nada ou zeros, o anterior só aumenta a unidade se for ímpar. Então 24,75 para uma casa vai para 24,8. Né? Aumentei a unidade. Agora olha esse outro número, 24,65. Tá? Que é par. O 5, a regra é que depois do 5 não tem nada, o anterior só aumenta se for ímpar. 24,6. Então permanece inalterado. Colocando zeros aqui, é a mesma coisa, tá? 24,7500. Uma casa, marquei o 7. Depois do 5 tem o 0. O anterior a ele só aumenta se for ímpar. Então fica 24,8. 24,6500. Par. Então, no caso do 5, onde não tem nada ou tem 0, o anterior ele só aumenta se for ímpar. Então vai ficar 24,6. Eu deixei essa parte do inteiro para aqui para o final, né, para não confundir vocês. Vamos supor que você tem uma média de 6,5 e queira arredondar para o número inteiro. Tá? O valor é 6,5 e quer arredondar para o número inteiro. Percebam, essa regra aqui, depois do 5, eu quero esse número aqui, que eu tenho que marcar. Eu marco esse número e depois do 5 eu não tenho nada ou tenho 0. O anterior a ele só vai aumentar a unidade se ele for ímpar. Então 6,5, se a tua média é 6,5, ela vai ficar 6. Por quê? Porque aqui é par. Mesma coisa, 6,50. Também, quero achar o número inteiro. Aqui depois do 5 eu tenho 0, né? Então o anterior só aumenta se for ímpar. Então 6,50 fica 6. 6,5 arredondado fica 6, 6,50 fica 6. Agora já 7,5 já muda, ó. Por quê? Porque o 7 é ímpar, né? E aqui não tem nada. O anterior só aumenta se for ímpar. Sim, é ímpar, então eu vou aumentar. 7,5 vai ficar 8. Agora, preste atenção. Olhem essa regra aqui, que está dizendo que depois do 5, se você tiver qualquer valor diferente de 0, o anterior aumenta uma unidade, independente se for para o ímpar. Então, olha só. O número já é 6,51. Então, foi adicionado um número diferente de 0. E a regra diz que depois do 5, essa regra diz que depois do 5, você tiver qualquer número diferente de 0, o anterior terá que aumentar uma unidade. Então 6,51 passa para 7. 7,52, mesmo caso, né? Esse aqui que eu tenho que tornar o número inteiro. Tem número diferente de 0, o anterior aumenta uma unidade. Então 7,52 é 8. Então vejam a diferença das regras. É essa a regra do caso do 5, onde depois do 5 você tiver qualquer número diferente de 0, o anterior aumenta uma unidade, independente se for par ou ímpar. Por essa regra já é diferente. Se depois do 5 você não tiver nada ou tiver zeros, o anterior só aumenta se ele for ímpar. Então eu percebo, 6,5, 6. 7,5, 8. Então percebam as diferenças aqui das regras. Aqui passarei então uns exemplos, né? Então, por exemplo, arredondamento para uma casa, 26,4261, uma casa, já marquei 4 aqui. O número a ser abandonado está entre 0 e 4, é o 2, então vai ficar 26,4, permanece inalterado. Duas casas, 26,4261 o número, duas casas, 26,42, marquei as duas casas. O último número a ser abandonado está entre 6 e 9. O anterior tem que aumentar uma unidade. Então fica 26,43. Três casas após a vírgula. 26,4261. Marquei as três aqui. 26,426. O último a ser abandonado está entre 0 e 4. Esse anterior permanece inalterado. Então fica 26,426. Esse outro exemplo. A regra entre 6 e 9. 26,4879 é o número, uma casa decimal, marco aqui, 26,4, o último número está entre 6 e 9, esse aqui aumenta uma unidade, 26,5. Duas casas, 26,48, marquei as duas casas, o último está entre 6 e 9, é 7, esse aqui aumenta uma unidade, 26,49. Três casas, 26,487, esse aqui está entre 6 e 9, é o 9, esse aqui aumenta uma unidade, 26,488. Caso do 5, 26,455 é o número, tá? Uma casa, marquei aqui, tem valor 5, depois de 5 tem valor diferente de 0? Tem o 5, o anterior aumenta uma unidade, independente de for para o ímpar, então fica 26,5.
Duas casas, casa dos 5. Percebam as regras, tá? 26,45, 5.000. Duas casas, tá? Depois do 5 eu tenho algum número diferente de 0, só tem 0 ou não tem nada, aí já entra na regra de baixo lá, do caso do 5. O anterior só irá aumentar se ele for ímpar, então fica 26,46. Olha aqui. 3 casas, tá? 26,455, 5.001. Aqui uma regra, né? Aqui é outra. 26,455, 5.001. Eu quero 3 casas, eu marquei 3 casas. Tem o 5, depois do 5 tem qualquer número diferente de 0, o anterior, aí ele aumenta uma unidade. Então vai ficar 26,456. Outra regra aqui do caso do 5, né? Outra regra, vejam, outra regra. 3 casas, 26,454, 5.000. 3 casas, marquei as 3 casas. Tenho 5, mas aí já entra em outra regra. Depois do 5, eu tiver 0 ou não tiver nenhum número, o anterior a ele aumenta só se for ímpar. Nesse caso, é 4, ele é par. Então fica 26,454. Então é isso aí, pessoal. Atentem-se então para as regras, e o arredondamento numérico ele será utilizado então nas amostragens de vocês após a coleta dos dados, e na padronização, nas biometrias, né, que vocês irão fazer, na calagem. Então, tudo que envolver medida e que faça parte de uma metodologia, de algum projeto, de algum trabalho, vocês terão que padronizar os dados. E a forma de padronizar os dados é pelo arredondamento numérico. Certo? Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos.